tem um princípio ético incrível, assim, fantástico. Respeite a vida, né? Isso é legal, tá? Isso é louvável. Respeite a vida significa o quê? A vida não está aí a seu serviço. Ela está aí para ser vivida. Você faz parte da vida e, como qualquer relação biótica, tem relação de simbiose, amensalismo, comensalismo, predatismo. Cara, isso tudo faz parte da natureza, ok? Não dá para a onça virar e falar, agora eu vou ser vegano. Se ela fizer isso, a cadeia alimentar dali entra em choque. Então, a natureza projeta vários graus de ação que fazem com que aquele sistema se sustente. Ponto. Mas você, como ser humano, não precisa só por conta disso ser predador, porque na natureza existe predatismo, né? Porque dentro da perspectiva de uma cultura espiritualizada, existem algumas sementes que você planta que te geram mais quietude interna e outras que não, tá? Então, fundamentalmente, a cultura védica prioriza uma relação de reverência a o que existe, a criação, ao mundo manifesto, o que é que seja. Então, nesse aspecto, pelo menos pessoalmente, eu acredito que o veganismo é muito legal, ok? Vamos respeitar a vida, vamos procurar com que tudo que a gente se alimenta seja produzido de uma maneira mais humanizada, entendendo como respeito, carinho, entendimento de que aquilo dali é uma finalidade em si mesmo, o dinheiro está a serviço de fazer com que essas coisas fiquem mais fáceis e ponto. Agora, extrapolar disso para a ideia de que a gente deve acreditar que qualquer ponto veio de animal é ruim, veio de vegetal tá valendo? Tá, e petróleo tá valendo aí dentro também? Porque dentro do Ayurveda, se você ficar comendo petróleo, você está fazendo mal a você. Estabilizante, corante, conservante, não sei o que. Quer comer? Cara, eu prefiro comer carne. Numa boa, se é para comer um negócio assim, estritamente antinatural, o meu sistema vai ter muito mais dificuldade de metabolizar aquilo. Desculpa, mas o meu sistema consegue em algum grau metabolizar carne. Aquilo, mineral ainda não metaboliza nem que a vaca tussa, ok? Então assim, dentro da perspectiva ayurvédica, você pode ser o vegano que for. Se você come muito estabilizante, corante, conservante, está intoxicado, com certeza. E como é que a gente faz essa desintoxicação? Essa que é a questão, assim. A gente usa óleo. E às vezes usa óleo de gergelim, às vezes usa ghee. Porque dentro da perspectiva do Ayurveda, material não digerido, ama, toxina, autoimunemente produzido, não é poluição que o carro soltou. É aquilo que você não metabolizou e ficou apodrecendo dentro do teu sistema. Ele só é dissolvido através de óleo. Isso tem um programa todo completo, se chama Panchakarma. Quem quiser pesquisar mais na internet, o Pancha é escrito com CH-A, né? P-A-N-C-H-A, e o Karma é com K. Vamos ser cuidadosos com um tema tão importante quanto é a nossa alimentação, tá? Então, esse programa de desintoxicação, ele fundamentalmente precisa que a gente tome um cuidado, principalmente com a nossa metabolização das coisas. E para isso, como é que você faz com que um vegano tenha um baixo nível de intoxicação, pelo menos dentro de uma perspectiva, morando no Rio de Janeiro, São Paulo, que é mais ou menos as coisas que eu posso me aventurar a conversar um pouco. Se a pessoa está morando, tipo, no Amapá ou sei lá onde, acho difícil que eu vá conseguir ter uma conversa tão aprimorada com um vegano nesses locais. Mas assim, dentro de cidade grande, onde tem mercados que abastecem de um monte de canto, dá pra gente pensar numa possibilidade de veganismo. O Ayurveda ainda tem um sistema de nutrição tão bom, porque ele fala, cara, depende, calma. A única coisa que a gente precisa fazer é que o metabolismo das pessoas dê conta. E se elas querem ter uma perspectiva de ter paz interna, aí tem que ter algumas orientações também. Veja bem, só para assim a gente dar um aspecto que é bem importante. Existem coisas vegetais para o Ayurveda que você não deve comer todo dia. Se você comer muito alho, se você comer muita cebola, se você comer muita berinjela, se você comer muito shiitake, se você comer muito algumas coisas que tem um perfil de te deixar mais separado do universo ou mais agitado, dificilmente você vai viver quietamente. E não é só coisas assim, a lista dos proibidos, que normalmente é isso, né? Berinjela, cebola, alho e cogumelos. Esses são os proibidões, assim, da galera do yoga. Mas tem outras coisas também, por exemplo, se você come muito abacate todo dia, talvez isso não deixe sua mente muito integração com o universo. Se você come muita, uma fruta que seja bem rajásica,
de repente uma laranja muito ácida, aquilo dali também não vai te deixar bem tranquilo dentro de si mesmo. Então o primeiro ponto é o quanto o teu metabolismo está sendo atendido. A gente chama isso de vata, pitta e kapha, que é mais ou menos uma energia cinética, uma energia térmica e uma energia gravitacional, assim, só para dar uns nomes que as pessoas possam minimamente associar. E isso daí vai dar respeito ao quanto a tua fisiologia física densa, aquilo que você consegue assim palpar, você está saudável. Ou seja, você acorda de manhã, está feliz. Você vai no banheiro, está feliz. Você come, está com fome, está feliz. Você vai trabalhar, está com energia. Você vai almoçar, está com fome, está feliz. Você vai de tarde para o trabalho, está sem sono e está com disposição. Sua cabeça está bem. E você vai, faz suas coisas, você vive com saúde, ok? Então, vata, pitta e kapha está mais relacionado a esse aspecto, digamos assim, fisiológico. Tua fisiologia está funcionando? Ok. Aí esse é ponto 1. Ponto 2 é o quanto você está em paz. O quanto você se sente bem. Porque você pode estar saudável, mas não se sentir bem. Isso é muito comum, né? E você pode não estar saudável e se sentir bem. Isso é pouco comum, mas pode ser também, né? Então, assim, se sentir bem já vai para um outro plano que a gente chama de Sattva, Rajas e Tamas. E você pode ter a alimentação assim mais saudável do mundo, dentro de algum critério, e aquilo ser extremamente rajásico e te deixar agitado, querer fazer com que o mundo seja um mundo melhor, e se não for muito melhor vai ser um mundo injusto, e aquilo dali precisa mudar, e você não consegue ficar bem consigo mesmo, porque tem muita exploração no mundo, e aquilo dali atrapalha o seu sono. Você quando... Qual é o ponto? Pra quê? Né? Será que, independente de ser ayurveda, vegano ou crudívoro, o que seja, isso é bom? Dentro de uma perspectiva do yoga e do ayurveda, isso não é o que é você. Isso é você num estado perturbado, num estado rajado. Você também pode estar num estado onde tudo é uma merda. Tudo tá ruim, nada presta, esse sistema é uma droga, só tem filho da mãe, só tem sacanagem, sabe? Todo mundo, um quer sempre ferrar o outro, dá vontade assim de explodir as coisas. Isso tudo é um estado tamásico. Pode ter a alimentação mais ayurveda do mundo, com um rótulo lá que você queira botar. Estou botando ayurveda só porque, digamos assim, eu posso chutar o ayurveda muito mais fácil, que ninguém vai ficar, mas porque ele é contra o ayurveda. Pô, eu sou terapeuta ayurveda, entendeu? Mas é assim, só para desmistificar alguns temas de que você, quando está tendo uma alimentação saudável, aquilo está fazendo você viver bem. Tá? Então, dentro de uma nutrição ayurveda, a gente está olhando muito mais o quanto a tua fisiologia está funcionando. Dentro da tua alimentação ayurveda, a gente está vendo o quanto você está vivendo bem dentro daquilo. É melhor uma alimentação que te faça viver bem, pelo menos por alguns instantes, que seja com uma nutrição pior, porque às vezes é muito difícil você ser vegano. Então, às vezes, você põe o veganismo como uma postura de vida e uma meta a longo prazo. E aí você vai com saúde para lá, beleza. Agora, radical, virei vegano hoje, já não consigo mais nem sair com as pessoas que eu queria sair. Fico chateado com isso, as pessoas brigam comigo, minha família não me aceita. What's the point? Por quê? Pra que isso? Você vive bem assim? Isso não quer dizer que você tem que se adequar ao sistema pura e simplesmente porque ele é opressivo, não. Você vai com inteligência. Você sabe que um rio está correndo a 500 km por hora para uma direção e você está remando a 5 para outra, cara, vai mais de ladinho, sacou? É assim que você sai do mar. Quando o mar está te puxando muito, se você nada contra a correnteza, ele te cansa e te afoga. Você, para sair da vala, você precisa nadar para fora. E não é contra. Às vezes você nadar contra só te ferra. E muitas vezes isso é o que eu vejo com as posturas mais radicais, seja de vegetarianismo, seja de veganismo, seja de crudívoro. Está nadando uma correnteza que é mais forte que você. Então, nada para o lado, faz um grupo de pessoas consistentes, para que aquilo dali comece a ter uma área de influência legal. Isso o veganismo faz, isso o veganismo é bom de fazer. Só que faz isso de uma maneira onde as pessoas estão lá, por exemplo, a PETA, né? Aquela que é mais não só da alimentação vegana, mas é uma organização, é quase um Greenpeace vegano, de alguma forma. Tem sua validade? Tem. Gera questões de questionamento importantes? Gera. A dúvida é, as pessoas ali vivem bem?
Ayurvedicamente você pode olhar para ela e ver se a pessoa está saudável ou não. Tem alguns sinais físicos que você consegue ver se a pessoa está saudável ou não, simplesmente olhando para a fisiologia dela. Você vê que normalmente as pessoas não estão saudáveis ali. Saudáveis em termos fisiológicos, e o olho delas não expressa brilho. Tá? Então assim, pro Ayurveda, quando você tem uma fisiologia saudável, o seu princípio vital, a sua alma fica contente. Você fala, pô, agora a festa vai ser muito legal e tal. E seu olho brilha, sua pele brilha, seu cabelo brilha. A gente chama isso de tejas. Tá? Isso só acontece quando o teu sistema está bem alimentado e pouco intoxicado. Então você, pro Ayurveda, a beleza é o ponto final da saúde. A beleza natural, não a beleza que você botou um monte de coisa em cima. O ponto pro Ayurveda é você deixar de comer produtos animais ou de origem animal pura e simplesmente porque você botou um critério de que o sistema nervoso central é o elemento definidor, é coisa da sua cabeça. Sim. Não tem nenhuma sustentação que diga que as plantas sentem menos do que os animais. Elas sentem de uma forma diferente. E elas têm capacidades diferentes. Elas têm habilidades diferentes e têm restrições diferentes. Elas se comunicam de uma maneira que a gente escuta menos, mas não quer dizer que elas não se comuniquem. Da mesma forma que os outros animais, além dos seres humanos, se comunicam de uma maneira que a gente não compreende completamente, mas elas se comunicam. Quando a abelhinha ou a formiguinha está lá encostando na antena, elas estão se comunicando. As plantas também. Quando elas estão soltando as substâncias químicas nela na atmosfera, elas estão se comunicando também. Então, para o Ayurveda, não faz tanto sentido assim você dizer que o veganismo, por excelência, é uma postura mais respeitosa à vida. Não é. Então, isso é um aspecto bem importante para se colocar desde o início, porque para o Ayurveda, o que envolve fundamentalmente é prana. E se você tem um vegetal que é todo maltratado, cheio de agrotóxico, feito de uma maneira com violência na produção, isso é muito pior do que comer o leite de uma cabrinha criada com amor e respeitosamente, com reverência. Ok? Então, dentro do Ayurveda e da cultura védica, a intenção com que você produz o alimento faz toda a diferença. E aí, assim, só para chocar, eu sou vegetariano, mas assim, mesmo assim eu fico confortável de dizer que é melhor você comer uma carne de... Pega um bicho em extinção aí, só para ser mais Mico-leão dourado. Uma carne de mico-leão dourado com uma profunda reverência pelo universo, do que comer uma alimentação estritamente vegana, brigando com a pessoa que está na frente, com o chefe irritado do não sei o que, num restaurante no meio de um ar poluído. Ok? A quantidade de prana, a quantidade de energia vital naquele mico-leão dourado lá, vai ter muito mais enlivenment no teu sistema do que a comida vegana lá do restaurante mais orgânico e etc e tal. Então, pra gente, o que é fundamental dentro de uma alimentação é incrementar sattva. O que isso significa? Ter uma reverência diante do alimento e perceber que aquela energia vital pode ser mais ou menos facilmente disponibilizada para o seu sistema. Então, uma alimentação vegetariana e no Ayurveda, desde a época que o budismo passou a ter uma influência muito grande dentro do sistema ayurvédico, a principal forma de alimentação que se segue é o lacto-vegetarianismo, com leite sendo produzido de uma maneira humanizada. Natural, você diz? Natural em que sentido? Por exemplo, a gente sabe que a vaca ela só produz leite quando ela está prenha ou quando ela acabou de ganhar o bezerrinho, né? E fora esse período ela não produz. Dentro da indústria do leite, as vacas são mantidas constantemente grávidas, né? Elas são inseminadas, elas tomam muito hormônio para que produzam mais leite. Eu não sei se Isso dentro da minha concepção não é humanizado. Sim. Okay? E isso está destruindo prana. Tudo que não é feito com respeito, tudo que é feito através de uma maneira onde o dinheiro é mais importante do que a vida, é desumanizado. Ok? Então, pode ser alface, leite, carne de mico-leão dourado. Pouco importa, se isso é feito de uma maneira desrespeitosa, isso está destruindo prana. Porque para o Ayurveda, esse lugar que a gente está agora, se a gente está tendo uma conversa amigável, a energia vital do sistema está fluindo para cá. Se a gente começa a discutir, a energia vital do sistema começa a se afastar daqui. Esse sistema começa a morrer, começa a perder vitalidade. Então não adianta, dentro da perspectiva do Ayurveda, você ser um vegano ou um macrobiótico
ou um crudívoro, ou um ayurvédico, ou carnívoro, ou que quer que rótulo você queira botar, é fanático. Porque você já vive estressado. E se você vive estressado, você pode ter a alimentação mais perfeita do mundo. Teu metabolismo não dá conta daquilo, porque teu metabolismo está estressado. Então, dentro da alimentação ayurvédica, você simplesmente ter a perspectiva de que você está comendo bem, não significa chongas, beleza? Se você não metaboliza bem aquilo que você come, cara, pode ser... A gente tem uma frase assim clássica no Ayurveda que é: um bom Agni transforma veneno em néctar. Um mau Agni transforma néctar em veneno. O que isso significa no nosso dia a dia? Olha, se você está estressado e você come a comida mais saudável do mundo, seu metabolismo não dá conta daquilo e você fica doente. Se você tem um metabolismo fantástico, isso significa você ter uma postura respeitosa diante da vida, cultivar hábitos saudáveis, e aí a gente não vai entrar tanto nesse aspecto, mas deixa aí como pauta. O que acontece? Você até digere, pega aí um exemplo, carne de crocodilo, e aquilo dali de alguma forma te faz bem, tá? Porque dentro do Ayurveda existem alguns metabolismos sutis, que é o quanto daquela comida que você comeu te deixou mais com raiva, o quanto daquela comida que você comeu, que você metabolizou e te deixou mais separado do universo, e o quanto daquela comida você metabolizou e te deixou mais integração com o universo, tá? Pra gente o que importa é isso, o quanto de sattva, o quanto de integração existe com você no universo. Se você come alface, vive de luz, ou o que quer que você faça, e no final da refeição você se sente profundamente grato pela existência, e que aquilo dali é tudo paz e serenidade, aquilo dali é uma boa alimentação. Não estou dizendo em termos ecológicos, tá? Estou dizendo em termos estritamente pessoais. Ah, mas o Ayurveda então é uma postura individualista. A gente acredita que tudo está conectado. Para você se sentir bem no final das contas, você não pode, dentro da perspectiva assim holística, estar fazendo mal à humanidade, ok? Se você está comendo num lugar com madeira de destruição da Amazônia, feito com trabalho escravo de carvoaria do não sei o que, com trabalho escravo na roupa que você está vestindo, todas essas coisas, aquilo tem matéria sutil impregnada dentro de você. É impossível, essa que é a beleza da coisa. É impossível você se sentir bem no meio da poluição completa. Mesmo o mais puro dos mais puros acaba sendo contaminado por isso. Então, assim, a gente pode dizer que na visão ayurvédica, a energia também influi muito mais do que só aquilo que a gente coloca no prato. Então, se a pessoa, assim, o vegano, ele, dentro do Ayurveda, ele pode ter uma alimentação boa ou ruim, comendo exatamente a mesma coisa. Se a gente pega dois veganos, eles comem a mesma coisa, eles podem ter uma resposta diferente nessa questão de energia. Como é que isso funciona? Tá, então vamos olhar primeiro as coisas mais densas e depois as coisas mais sutis. Em termos mais densos, o Ayurveda é uma ciência de nutrição que diz: uma pessoa mais com perfil ósseo, esquelético, tem um metabolismo diferente de uma pessoa com um perfil mais muscular. E tem um metabolismo diferente de uma pessoa com um perfil mais adiposo, ok? Vamos chamar isso assim só por ilustração de Vata, Pitta e Kapha. Uma alimentação para uma pessoa que tem um perfil mais esquelético deve ser necessariamente com coisas mais enterradas na terra, coisas mais mornas e coisas mais oleosas. Que é exatamente o contrário da pessoa que tem um perfil mais adiposo, mais gorduchinho. Que deve ter coisas mais fora da terra, mais pro ar, mais secas e também bastante adstringentes. A mais muscular, um pouco diferente. Então, assim, dependendo de quem é que está comendo, o mesmo prato vegano, supondo que os dois estão em paz dentro de si, a chance de, se você tem dois perfis constitucionais físicos muito diferentes, não necessariamente aquilo vai fazer bem para os dois. Ponto 1, tá? Ponto 2. Suponha que essas duas pessoas tenham perfis metabólicos parecidos, coisas mais densas, e elas estejam com um estado mental completamente diferente. Um acabou de fazer yoga, pilates, o que é que seja, saiu para surfar e está em paz com o universo. O outro acabou de brigar com a mãe. O mesmo prato vai ser vivenciado pela mente de uma forma completamente diferente. O filtro é diferente. Então esse que é talvez o principal
dificuldade do veganismo hoje em dia. O veganismo ele é muito, em grande parte, uma postura combativa. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que lutar pelos direitos dos animais. Essa luta já gera um estresse no teu sistema. Você pode, dentro da perspectiva védica, fazer a transformação do mundo a partir da paz interior. O que isso significa? Você chega para um produtor de carne, da Sadia ou de qualquer coisa assim mega industrializada que seja, e você fala, olha, ao longo do tempo as pessoas cada vez mais vão questionar esse modo de produção. Isso em alguns países já é feito de uma forma muito diferente. Eles estão acessando mercados que você não consegue mais acessar, por exemplo, o Oriente Médio, ou por exemplo, alguns lugares da Europa. E se você quer continuar atuando economicamente nesse sistema, seria interessante você pensar na possibilidade de ter uma perspectiva de estratégia mais eficiente para o que você precisa, que é ganhar dinheiro. O cara está seguindo um propósito vegano ali, sem que seja matam milhões de carcaças por dia, são os assassinos, são... Entende? Esse tipo de postura, por si só, já está fazendo mal à pessoa que está ali. Então, muito mais do que ser um vegano, a pergunta fundamental para o Ayurveda é, você é saudável? Você está bem? Você se sente em paz? Porque senão, que diferença faz? Uma diferença da boca para fora. Talvez, e aí assim, é só para ser um negócio assim mais categórico, o que? Ele não falou isso. Talvez seja melhor você ser carnívoro e viver de boa dentro de você, procurando ajudar as pessoas, procurando fazer com que os animais sejam criados de uma forma melhor. Pior que eu nem sou carnívoro, hein? Mas assim, é só para chocar mesmo, assim, botar um ponto de reflexão. Será que é tão bom mesmo ser vegetariano, macrobiótico, vegano, crudívoro, qualquer coisa assim, e viver mal? Viver sem saúde? Qual é a finalidade disso? Para que serve o direito dos animais para a sua vida nesse ponto? É isso que você quer? Então, você falou de viver bem, viver saudável. Você pode falar um pouquinho a respeito do que é a alimentação dentro da Ayurveda? Como é que é essa questão? O que você deve comer, o que você deve evitar? E aí a gente puxa um pouquinho para o veganismo para falar para quem está vendo esse documentário. Muito bem. Dentro do Ayurveda existe uma integração muito grande entre as características particulares do seu metabolismo, que a gente vai chamar isso de constituição energética, que dependendo do lugar onde você mora, essa constituição energética tende a desequilibrar mais para um ou para o outro lado, e dependendo da fase da vida que você está, e dependendo da época do ano que está, essa constituição energética tende a vacilar mais para um lado ou para o outro. No geral, você vai escutar isso como dosha, vata, pitta e kapha. Se você alguma vez já ouviu de Ayurveda, é provável que você tenha escutado dessas palavras. Mas basicamente isso significa o seguinte, assim, esquematicamente, existem ciclos na natureza que vem kapha, umedece, vem pitta, esquenta, vem vata, movimenta e seca. Aí cada uma dessas ondas que vem arrefece a outra e fica sempre essa dança, ok? E saúde para o Ayurveda é dançar conforme a música. Numa estação o pitta fica mais alto no verão, no outono o vata fica mais alto, na primavera o kapha fica mais alto, no Rio de Janeiro o pitta, que é mais quente, fica mais alto, em Florianópolis, que é mais úmido, o kapha fica mais alto. O que significa? O teu metabolismo é influenciado pelo meio que você vive. E olha que a gente ainda nem falou de como está a tua mente, que é um aspecto bem importante. Mas assim, isso é fundamental para você entrar em condizência com o que vai entrar dentro de você. Se você está muito quente, dentro do Ayurveda precisa entrar coisas que te esfriam. Se você está muito seco, dentro do Ayurveda precisam entrar coisas que te umedeçam. Se você está muito úmido, dentro do Ayurveda precisa entrar coisas que te sequem. Então, dentro dessa forma, não existe uma alimentação geral para todo mundo em termos específicos. Existe uma orientação geral que é, você precisa metabolizar bem o que você come, as excretas que ficaram desse processo precisam sair de você no tempo correto, e o que ficou dentro de você precisa virar tecido e sistema imunológico e contentamento. Então, em termos gerais, fala, o que você precisa para todo mundo no Ayurveda? Você precisa ter um sistema metabólico que faça com que haja um baixo grau de poluição interna e um alto grau de nutrição. A gente pode dizer, então, que dentro dessa perspectiva, a gente vai buscar na alimentação
o equilíbrio para aquilo que está acontecendo dentro da gente. Você falou que se a gente está muito seco, a gente vai procurar alimentos mais úmidos. A gente faz esse equilíbrio através da alimentação? Ela é quase lá. Vai procurar harmonia, tá? Porque equilíbrio, no geral, tem uma tendência a dizer que é tudo igual. Equilíbrio não necessariamente é assim. Você pode estar em equilíbrio numa postura desigual, mas normalmente, em português pelo menos, equilíbrio tem a tendência a significar mesmo patamar. Isso não é verdade no Ayurveda. O equilíbrio ou a harmonia, às vezes, é descontínuo nesse sentido, tá? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que o que a gente estava falando nesse momento era de nutrição. A alimentação para o Ayurveda envolve tudo que entra na sua mente através dos seus sentidos. Que entra por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por ali. Ou seja, tanto paladar, olfato, visão, tato e audição, mais memória, são as coisas que te alimentam. E isso tudo tem que estar presente em uma refeição? Na sua vida. Nessa conversa que a gente está tendo agora, isso está te alimentando em algum grau. Não está te nutrindo no sentido mais estrito físico, que você não está botando essa conversa na boca. Mas isso dentro do Ayurveda faz parte da tua alimentação. Então quando você senta para comer, a sua alimentação envolve você estar num lugar agradável, você está com pessoas agradáveis, está com a sua mente num estado agradável, está num momento metabólico agradável, ou seja, com fome. Você pode ter a comida mais perfeita na tua frente. Se você tiver sem fome, já era. Você não vai cozinhar aquilo. Você não vai metabolizar aquilo. Então, a alimentação dentro do Ayurveda é um campo de vivência muito maior do que simplesmente o que você pôs na boca. Se você pôs a comida mais perfeita para aquela pessoa, para aquela constituição, para aquele tempo, para aquele dia, para aquela fase da vida, para aquele estado emocional, e a pessoa está com fome, deu tudo errado. Olha que legal, né? Porque assim, a nutrição normalmente fala assim, pelo menos a nutrição mais ocidental da gente, você tem que comer X calorias, não sei quanto vitamina, uma coisa mais bioquímica. A galera que já vai mais pro energético, fala assim, mas você tem que comer as coisas criadas de uma maneira saudável, você tem que estar num ambiente legal. Beleza, isso também é verdade. Mas para o Ayurveda tem uma palavra fundamental. Metabolizou? Se não metabolizou, pode estar tudo perfeito. Que o teu Agni transformou aquele néctar em veneno. Se você está com um metabolismo assim surreal, cara, bizarro, você pegou tudo errado, o teu Agni consertou aquilo e tirou leite de pedra. No caso não pode ser leite, né? Tirou assim... Tirou o leite vegetal da pedra. Leite de aveia da pedra, ok? Então assim, pouco importa de uma forma assim estrita, é claro que não em termos energéticos e espirituais, mas em termos de fisiologia do sistema, é fundamental você ver, metabolizou? No Ayurveda, assim, metabolizou? A pessoa fala, carnívoro, vegetariano, vegano, crudívoro, o que você quiser botar aí. Mediterrâneo, metabolizou? Se metabolizou, o primeiro passo foi bom, tá? Aí agora o segundo passo é, como está a tua mente? Dentro do Ayurveda, uma das formas mais fortes de você acessar sua mente é aquilo que você põe pela boca. Então, se você come comidas que são criadas com carinho, com cuidado, com respeito, vamos chamar isso assim, humanizado, isso deixa a sua mente mais humanizada. Um dos principais textos da cultura hindu, o Bhagavad Gita, tem uma frase que é assim, todo alimento que é ingerido sem ser oferecido ao divino é um alimento tamásico. O que isso significa? Tudo aquilo que você come de uma maneira assim, estou comendo meu almoço, te deixa mais entorpecido. Te deixa mais num estado de separatividade, mais materialista em um certo sentido, mais bruto, embrutecido. Que é o que acontece muito hoje em dia. As pessoas comem com pressa e elas nem se atentam para o que elas estão comendo, né? Então, virou uma coisa muito banal se alimentar. Seja vegetariano, lacto-vegetariano, vegano, o que é que seja, põe o Ayurveda dentro desse saco, né? Assim, digamos que, vamos supor que a alimentação lacto-vegetariana possa ser taxada de algum grau como a alimentação Ayurveda, como é a que é mais defendida dentro do Ayurveda, para quem quer ter uma mente saudável, tá? Se comer com pressa, sem se importar com aquilo já não te fez bem, tá? Então, assim, esse ponto de vista, ele é rigoroso e sincero até com ele mesmo.
Não é uma coisa assim, você pode ter uma alimentação vegana, ayurvédica, você pode ter uma alimentação carnívora, ayurvédica, você pode ter uma alimentação frugívora, ayurvédica, você pode ter uma alimentação o que você quiser, ayurvédica. Tá? Agora, qual é a alimentação ayurveda? Isso é a alimentação que você metabolizou bem. Okay? Isso é a alimentação ayurveda. Esse é o princípio fundamental. O que você está comendo vai depender. Se você morar no Polo Norte, cara, vai ser difícil você ser vegano. Entendeu? Mas se você mora no Rio de Janeiro ou numa cidade que tem uma grande disponibilidade de alimentos frescos e de qualidade orgânica e com uma variedade grande, dá para você ser um vegano com uma boa saúde. Agora vai viver, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Vai ser vegano lá. Porra, cara, dificilmente hoje em dia você vai ser saudável. Pior que no Nordeste do Brasil não é nada assim, sabe? Mas já não tem um centro de fornecimento, vamos botar assim, Espírito Santo, por exemplo, Vitória, que já é uma cidade dentro do Sudeste, só para não ficar uma coisa regionalista. Difícil você ser vegano lá com saúde. Por quê? Porque no Ayurveda existe fundamentalmente a necessidade de você usar oleosidade. Ah, mas vegano pode usar azeite de oliva, de macadâmia, de não sei o que, tem uma quantidade infinita de óleos que você pode usar. Verdade. Mas pro Ayurveda, isso daí não tem jeito, assim. O ghee é o alimento dos deuses.